Olá, crianças! Vamos começar a nossa aula de hoje, português, pegando o livro, o lápis e a borracha para fazer as atividades das páginas 59 a 61. Vamos lá para as orientações? Então, a aula de hoje vai falar sobre adjetivo. E o que é adjetivo? É uma palavra que acompanha ou modifica o substantivo para indicar sua qualidade, estado ou condição. Vamos ver os exemplos. Homem bom. Homem é o substantivo e bom é o adjetivo, que dá qualidade característica ao substantivo homem. Também podemos ter opções do adjetivo antes do substantivo. Por exemplo, bom homem. Então, nós estamos caracterizando o substantivo homem. Grande mulher. Estamos caracterizando o substantivo mulher. Como você está percebendo, o adjetivo pode vir antes ou depois do substantivo, mas geralmente vem depois. Os adjetivos, temos alguns exemplos aí, ó. Cores, vermelho, laranja, amarelo, castanho. Temos quente, frio, largo, escuro, falador, tímido, alegre, inteligente. E eu tenho certeza que à medida que eu fui lendo esses adjetivos para vocês, vocês já foram criando na cabecinha de vocês, na mente, várias frases, vários substantivos com esses adjetivos, não é mesmo? Aí nós temos adjetivo e locução adjetiva. Vamos ver a orientação da atividade. Na tentativa de se fazer entender, o comprador da crônica Comunicação usa palavras que expressam as características da coisa que ele deseja comprar. Estão lembrados do texto? Então vamos ver na primeira questão. Releia os seguintes trechos das falas do comprador. A palavra me escapou por completo. É uma coisa simples, conhecidíssima. É pontuda, certo? E de metal. Então, olha só as características que ele deu ao objeto que ele tinha esquecido o nome. Ele deu que características? Simples, conhecidíssima, pontuda, de metal. Complete o esquema a seguir, utilizando as expressões destacadas nas falas, acima, de acordo com o que cada expressão representa. Ou seja, você vai procurar lá no texto o que é substantivo, um artigo e as características, ou seja, os adjetivos e as locuções adjetivas. As palavras que acompanham o substantivo, no caso a coisa que ele não sabia o nome, indicam suas características e o gênero a que ele pertence, isto é, essas palavras o determinaram. Na segunda questão, nós temos, leia o trecho a seguir. Esse instrumento que o senhor procura funciona mais ou menos como um gigantesco alfinete de segurança. Então, olha só a expressão, um gigantesco alfinete de segurança. Letra A, observe a expressão que o vendedor empregou quando entendeu o que o comprador queria. Na letra B, diz o seguinte, complete o esquema, copiando as palavras da expressão destacada nos quadros correspondentes. Então, você vai voltar aqui nessa expressão, certo? E vai observar aqui, ó, um gigantesco alfinete de segurança. E aí, lá você vai procurar qual é o substantivo, qual é o artigo, qual é o objeto, né, no caso substantivo, e a característica com mais de uma palavra, certo? Vamos voltar lá na questão para eu mostrar a vocês. Aqui, ó, você vai pesquisar lá, vai procurar naquela expressão o artigo, o substantivo, certo? A característica que tem somente uma palavra e a característica que tem mais de uma palavra. No caso, quando a gente tem uma característica, um adjetivo com mais de uma palavra, denominamos como locução adjetiva. Então, aqui, olha só o que eu estava falando. As palavras que acompanharam o substantivo alfinete acrescentaram informação a ele, não foi mesmo? Tornaram esse objeto mais específico, mais determinado.
Leia prestando atenção nas partes destacadas. Aqui nós temos alfinete de segurança. É um alfinete seguro, não é isso? Haste de metal. Então, estou dizendo que é uma haste metálica. Agora, por que usar a expressão de metal? Então, nós temos aí uma locução adjetiva. Aqui, ó, quando eu digo de segurança, eu tenho uma locução adjetiva. Quando eu digo assim, alfinete seguro, aí eu tenho somente um adjetivo, que é a característica em uma palavra. Quando a característica vem em duas palavras ou mais, aí nós temos uma locução adjetiva. Então, aqui nós temos, observe que para expressar a característica do alfinete e da haste, que são os substantivos, houve a necessidade de usar duas palavras, de segurança e de metal, em vez de colocar seguro e metálico. A expressão formada por mais de uma palavra, que faz o papel de um adjetivo, é a locução adjetiva, que foi o que eu acabei de falar para vocês, certo? Então, observe as características ou qualidades que podem ser expressas por uma palavra. Aí nós temos gigantesco e simples, dois adjetivos. Mais de uma palavra, de metal e de cenoura, que no caso aí já caracterizamos como locução adjetivas. A expressão formada por mais de uma palavra, que faz o papel de um adjetivo, é uma locução adjetiva. Se ligou aí? Entendeu? Observe que as características ou qualidades podem ser expressas por uma palavra ou mais de uma. Adjetivo e locução adjetiva. Qual é a diferença, gente? Então, olha só. Adjetivo é uma característica expressa em somente uma palavra. Locução adjetiva já é uma característica do substantivo que é expressa em mais de uma palavra, certo? Vamos ver esta questão. Ligue cada adjetivo destacado à locução adjetiva que pode substituí-lo. Eu acho super interessante esse assunto. Ó, livros juvenis. Então, livros juvenis seria o quê? Livro para jovens, ok? Então, você vai procurar a característica, certo? O adjetivo e ligar para a locução adjetiva. Carne suína é uma carne de quê? E aí você vai ligar para a resposta correta. Estrada férrea é uma estrada de amor maternal, é amor de carinho fraterno, é amor de carinho de. Então tá, gente, um beijo e até a correção. Quero ver se vocês vão acertar tudo.